O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de 1 a 7. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Como aos discípulos, Jesus também nos chama, não por nossos méritos, mas sim por sua iniciativa, por sua bondade. O chamado do Senhor traz consigo muitos dons, conforme dizia o versículo, que ele deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Então, quando o Senhor nos chama, também ele nos dá os dons necessários para executarmos aquilo que ele nos envia a fazer. Então a pergunta é: eu consigo descobrir os dons que ele me confia? Mesmo você, como uma pessoa que constituiu família, uma pessoa casada, o sacramento do matrimônio possui a graça eficaz, a graça necessária para que você realize a missão da vida familiar. Então eu consigo reconhecer os dons que ele me confia. Eu creio que ele capacita os escolhidos. De fato, ele me escolheu e me capacitou. Como anda a minha confiança nesse chamado do Senhor na sua vida? Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações, dizia o texto bíblico. Ele chama esses 12 homens pelo nome. O texto faz questão de registrar cada um dos nomes dos 12. E, chamando pelo nome, ele os envia. Ele não enviou anjos ou gente perfeita, gente pronta. Ele enviou pessoas que possuem fortalezas e fraquezas. Jesus também me envia. E é necessário pedir o Espírito Santo para que reconheça esse chamamento e sair da paralisia. Então, peça ao Espírito Santo para reconhecer esse chamamento do Senhor. O texto do Evangelho dizia: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por que Jesus fala isso? Não ir aos pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos? Porque o texto bíblico do Evangelho de Mateus é direcionado a uma comunidade eminentemente formada por judeus. Então o texto ele tem esse aspecto de ser um texto mais direcionado aos judeus. Então, nessa comunidade de origem mateana, na sua concepção, Israel era luz para os povos, conforme ensinou o profeta Isaías. Então, luz para os povos significa luz para os pagãos, luz para os povos que não conhecem a Deus, que não professam a verdadeira fé. Então, Israel, luz para os povos. Por isso, Jesus seleciona aqui a quem ir, né? Por isso que Jesus fala que primeiro tem que ir à casa de Israel. Na verdade, é a quem ir primeiro, não é excluir os outros. E esses, o povo de Israel, alcançado por Jesus, se tornaria então luz, iluminariam os demais.
Essa mensagem ainda nos orienta hoje, pois muitas vezes nós nos preocupamos com pessoas de longe, com gente de longe, e não enxergamos a necessidade de quem está próximo, de quem está do lado. Então hoje é necessário, diante deste evangelho, que nós deixemos que o Senhor nos mostre os rostos dessas pessoas com quem devemos começar, a quem devemos ir. Pessoas que estão próximas, pessoas da nossa comunidade, da nossa família, os amigos, pessoas do nosso bairro. E é interessante, Jesus ordena: procurem primeiro a casa perdida de Israel. Procurar significa que ele quer que nós tomemos a iniciativa e não fiquemos esperando, não fiquemos indefinidamente esperando. Ele pode dar mais vida a tantos, e ele quer fazer isso através de cada um de nós. Vamos à nossa oração. Senhor Jesus, cremos que o seu Espírito nos sustenta e fortalece para atravessarmos seja o que for. Pai de amor, nos capacite hoje para anunciarmos para todos, a começar dos mais próximos, o teu amor. Jesus, Senhor, nos conduza como conduziu cada apóstolo que foi enviado para a missão. Maria, nossa mãe, intercede por cada um de nós e pela igreja inteira, para que respondamos ao chamado de Jesus. Amém.